Existe uma ideia que quase todo mundo acredita sobre personalidade. Nós acreditamos que ela revela quem nós realmente somos. Que algumas pessoas nasceram independentes, outras nasceram inseguras, algumas gostam de ficar sozinhas, outras pedem desculpas por tudo. Algumas ajudam todo mundo, outras têm dificuldades para confiar. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se alguns dos comportamentos que você chama de personalidade nunca tiverem sido personalidade? E se eles tiverem começado como estratégias? Estratégias que o seu cérebro criou muito antes de você entender o que estava acontecendo ao seu redor. Quando nós pensamos em uma infância difícil, normalmente nós imaginamos acontecimentos marcantes, brigas, violência, abandono, palavras que nunca foram esquecidas, né? Mas existe um tipo de experiência que costuma passar despercebida e ela não deixa lembranças claras, ela deixa adaptações. Ninguém precisa dizer para uma criança que os sentimentos dela não importam. Às vezes, basta nunca perguntar como ela está. Ninguém precisa ensinar uma criança a esconder o que sente. Às vezes, basta ignorar repetidamente aquilo que ela tenta expressar. Ninguém precisa dizer, ó, resolve tudo isso aí sozinho, se vira. Às vezes, basta nunca aparecer quando ela precisa de ajuda. O cérebro infantil aprende muito menos pelas explicações e muito mais pelos padrões. Ele observa, compara, repete e faz uma pergunta silenciosa o tempo inteiro. O que eu preciso fazer para continuar seguro aqui? Essa pergunta muda tudo, porque uma criança não pode simplesmente ir embora. Ela não pode trocar de família. Ela não pode decidir crescer em outro ambiente. Ela não faz aquilo que o cérebro humano sabe fazer melhor. Então, ela faz aquilo que o cérebro humano sabe fazer melhor. Ela se adapta. Se ela perceber que demonstrar tristeza gera rejeição, ela aprende a esconder a tristeza. Se ela percebe que pedir ajuda incomoda os adultos, ela aprende a não precisar de ninguém. Se ela percebe que só recebe atenção quando é útil, ela aprende a viver cuidando dos outros. Essas estratégias funcionam. Na verdade, funcionam tão bem que muitas sobrevivem por décadas. E esse talvez seja o maior paradoxo. Aquilo que um dia protegeu você pode estar limitando você hoje. Eu gosto de chamar esse conjunto de estratégias de personalidade adaptativa. Porque muitas vezes aquilo que parece ser quem você é foi apenas a forma mais inteligente que o seu cérebro encontrou para sobreviver ao ambiente onde cresceu. E existe um detalhe importante aqui. Isso não significa que toda pessoa que faz essas coisas tenha vivido negligência emocional. Nem que toda dificuldade na vida adulta venha da infância. O cérebro humano é complexo demais para explicações tão simples, mas a psicologia mostra que experiências repetidas durante os primeiros anos de vida podem influenciar profundamente a forma como aprendemos a confiar, a pedir ajuda, a reconhecer emoções e a construir relacionamentos. Por isso, o objetivo deste vídeo não é colocar rótulos em ninguém. Também não é convencer você de que existe algo errado com a sua história. O objetivo é muito mais interessante. É mostrar como alguns comportamentos aparentemente normais podem, em algumas pessoas, ser ecos de adaptações antigas, porque existe uma enorme diferença entre personalidade e sobrevivência. E a primeira estratégia costuma ser uma das mais elogiadas pela sociedade. Ela recebe até um nome bonito, que é a independência. Existe uma admiração quase automática por pessoas que resolvem tudo sozinhas, aquelas que nunca incomodam ninguém. Aquelas que nunca pedem ajuda, nunca demonstram fraqueza, são vistas como fortes, maduras, confiáveis. Talvez você até tenha orgulho de ser assim. Talvez as pessoas elogiem isso em você. Ai, você sempre dá um jeito, você é muito forte, você não depende de ninguém. Mas existe uma pergunta desconfortável escondida por trás desses elogios. Você realmente gosta de resolver tudo sozinho?
ou apenas deixou de acreditar que alguém estaria disponível se você precisasse. Essa diferença muda completamente o significado da independência, porque existem dois tipos de autonomia. A primeira nasce da confiança. Você sabe que poderia pedir ajuda, mas escolhe resolver sozinho. A segunda nasce da desistência. Você resolve sozinho porque, em algum momento da sua vida, concluiu que pedir ajuda provavelmente terminaria em frustração. Por fora, as duas pessoas parecem idênticas. As duas são independentes, as duas são competentes, as duas raramente demonstram vulnerabilidade. Por dentro, vivem histórias completamente diferentes. Quando uma criança procura conforto repetidas vezes e encontra distração, impaciência ou ausência, o cérebro faz um cálculo silencioso, do tipo: pedir ajuda não resolve. E aí, depois de repetir essa conclusão, muitas vezes ela deixa de parecer uma conclusão e passa a parecer uma verdade. Na vida adulta, essa verdade aparece de formas muito discretas, tá? Por exemplo, você enfrenta um problema enorme e automaticamente pensa: eu dou conta. Aí alguém te oferece ajuda. E a primeira resposta que surge é: ah, não precisa. Ah, deixa para depois. Mesmo quando você está exausto, mesmo quando claramente faria diferença a ajuda daquela pessoa ali nessa situação para você, né? Não porque você seja arrogante, mas porque depender de alguém ativa um desconforto difícil de explicar. Como se aceitar cuidado fosse mais perigoso do que carregar o peso sozinho. É curioso, né? Porque muitas dessas pessoas fazem exatamente o contrário quando alguém precisa delas. Elas ajudam imediatamente, escutam, resolvem, aparecem, são extremamente generosas. Receber parece difícil, mas oferecer parece supernatural. Isso revela algo importante. O problema nunca foi o cuidado, foi acreditar que esse cuidado também poderia existir na direção contrária. É como constituir uma casa com portas que só abrem para fora. Você consegue sair para ajudar qualquer pessoa, mas ninguém consegue entrar para ajudar você. E talvez essa seja uma das formas mais silenciosas de solidão, porque ela não nasce da falta de pessoas, ela nasce da impossibilidade de permitir que alguém alcance aquilo que você aprendeu a proteger. Mas essa ainda não é a adaptação mais invisível. Existe outra que costuma passar décadas despercebida. Ela faz com que algumas pessoas consigam explicar perfeitamente os problemas dos outros, enquanto passam a vida inteira sem conseguir responder uma pergunta aparentemente simples. Como você está se sentindo agora? Existe um motivo pelo qual essa pergunta costuma ser tão difícil de responder. Como você está se sentindo? À primeira vista, ela parece bem simples, mas algumas pessoas ficam em silêncio. Outras respondem automaticamente: tá tudo bem, mesmo quando claramente não estão. E algumas começam a explicar tudo o que aconteceu durante o dia, sem conseguir dizer o que realmente estão sentindo. Muita gente interpreta isso como frieza ou como falta de inteligência emocional, mas às vezes o que está acontecendo é muito mais antigo. Quando uma criança sente medo, tristeza ou frustração, ela ainda não sabe dar o nome ao que acontece dentro dela. Ela depende de alguém, depende de um adulto que olha para aquele choro e diga: você ficou triste porque aquilo machucou. Ou você está frustrado porque as coisas não saíram como você imaginava. Essas frases parecem pequenas, mas elas fazem um trabalho invisível. Elas ensinam o cérebro a construir uma ponte entre sensação e significado. Primeiro, o corpo sente. Depois, a mente aprende a reconhecer. Com o tempo, essa criança cresce sabendo identificar o próprio mundo interior. Mas nem toda criança recebe esse espelho. Em alguns ambientes, as emoções eram ignoradas, em outros, eram tratadas como exagero. Às vezes, bastava ouvir frases como: isso não é motivo para chorar, engole o choro, você está fazendo drama, para de sentir isso, sentir raiva é feio.
Pouco, o cérebro aprende algo muito específico, que sentir não resolve. Então, ele faz aquilo que sempre faz quando encontra algo considerado inútil. Ele economiza energia. As emoções continuam existindo, mas deixam de receber atenção. É como morar em uma casa durante anos sem nunca acender a luz de um dos cômodos. O cômodo continua lá. Você apenas deixa de visitá-lo. Talvez seja por isso que tantas pessoas conseguem identificar perfeitamente o que os outros estão sentindo, mas ficam completamente perdidas quando tentam olhar para dentro de si mesmas. É curioso, né? E aí você pergunta para alguém: "Ah, como foi o seu dia?" E ela responde durante 20 minutos, ela conta tudo o que aconteceu, cada detalhe, cada conversa, cada problema. Mas aí, se você perguntar: "Ok, e como tudo isso fez você se sentir?" Aí o silêncio aparece. Não porque ela esteja escondendo alguma coisa, mas porque ela nunca aprendeu a traduzir a linguagem do próprio corpo. Talvez seja por isso que algumas pessoas passem anos tentando descobrir quem elas realmente são. Não porque lhes falte personalidade, mas porque lhes faltou um espelho emocional quando essa personalidade estava sendo construída. Existe uma outra estratégia que costuma nascer exatamente desse mesmo lugar. Ela parece responsabilidade, parece educação, parece maturidade, só que muitas vezes é apenas uma defesa muito antiga. Talvez você já tenha percebido isso em si mesmo. Você chega 5 minutos atrasado e passa 3 minutos explicando exatamente o porquê do seu atraso. Compra alguma coisa e imediatamente sente a necessidade de justificar a sua escolha. Recusa o convite e aí você começa a apresentar argumentos que ninguém pediu para justificar a recusa desse convite. Por que isso acontece? Porque na maioria das vezes ninguém estava questionando você. Mesmo assim, o seu cérebro já estava montando uma defesa, como se existisse um tribunal invisível funcionando o tempo inteiro. Eu gosto de chamar esse mecanismo de o tribunal invisível, porque ele realmente funciona como julgamento permanente, sabe? Então, cada decisão precisa ser defendida. A gente sente que cada preferência precisa fazer sentido, cada erro precisa ser explicado. Só que a pergunta importante é: quem exatamente está acusando você? Na maioria das vezes, é ninguém. Pelo menos não no presente, porque esse julgamento costuma vir de muito antes. Quando uma criança cresce em um ambiente onde as suas escolhas são constantemente criticadas, ridicularizadas ou invalidadas, ela aprende uma regra silenciosa: que querer alguma coisa não é suficiente. Eu preciso provar que eu tenho um bom motivo. Então, ela aprende a construir argumentos antes mesmo que alguém faça perguntas. É como se ela estivesse sempre alguns segundos à frente da crítica, tentando impedir que essa crítica aconteça. E esse hábito pode acompanhar alguém durante décadas. E é tão automático que a pessoa nem percebe mais. Ela acredita que apenas gosta de explicar, quando na verdade talvez ela tenha aprendido a se defender. Você percebe como isso muda completamente o significado desse comportamento? Você não está explicando as suas escolhas para a pessoa que está na sua frente. Muitas vezes você está explicando para alguém que nem está mais ali. Para uma voz antiga, uma voz que fazia você acreditar que existir não era suficiente, que escolher não era suficiente, que querer alguma coisa não era suficiente. E existe um comportamento que costuma nascer exatamente ao lado desse. Na verdade, eles quase sempre caminham juntos. É o impulso de pedir desculpas, mesmo quando você não fez absolutamente nada de errado. Você pede desculpas antes de fazer uma pergunta, pede desculpas porque alguém esbarrou em você, pede desculpas por demorar alguns segundos para responder uma mensagem, pede desculpas antes de pedir um favor, pede desculpas por precisar de ajuda, por ocupar espaço. Uma amiga minha me disse outro dia, pede desculpas até para respirar. É curioso como essa palavra aparece, né? Desculpa, ai, desculpa incomodar, desculpa perguntar, desculpa por eu existir. É quase isso, né? Claro que quase ninguém diz essa última frase, mas às vezes ela está escondida dentro de todas as outras. A pessoa não fala isso, não externaliza isso, mas ela se sente assim, né?
Porque pedir desculpas pode deixar de ser um processo de educação e se transformar em uma tentativa silenciosa de diminuir o próprio impacto sobre o mundo. É doer isso aqui, né? Só de ouvir. Como se você estivesse dizendo o tempo inteiro: eu prometo que eu vou dar o menor trabalho possível. E talvez seja justamente aí que existe uma das maiores tristezas da personalidade adaptativa. A criança que um dia tentou ocupar menos espaço para não incomodar. Obviamente ela cresce, né? Só que ela continua vivendo como se ainda precisasse pedir licença para existir. Ela entra em uma sala já tentando não atrapalhar. Ela expressa uma opinião pedindo desculpas antes. Ela tem uma necessidade e imediatamente ela sente culpa por ter essa necessidade. É como se ela carregasse uma pergunta invisível para todos os lugares: será que eu estou exigindo demais? E essa pergunta muda completamente a forma como alguém vive. Porque ela não afeta apenas relacionamentos, ela afeta sonhos, trabalho, amizades, amor, até mesmo a maneira como essa pessoa olha para si mesma. Talvez exista algo ainda mais profundo acontecendo, porque todas essas estratégias têm uma característica em comum. Elas ajudam você a se adaptar aos outros. Quanto mais você aprende a perceber exatamente quem os outros precisam que você seja, mais difícil se torna responder uma pergunta muito simples. Por exemplo, quem é você quando não existe ninguém por perto? Quem é você? Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas tenham a sensação de que mudam dependendo de quem está por perto. Com um grupo, você é extremamente falante, com o outro, quase não diz uma palavra. Com algumas pessoas, você parece espontâneo, com outras, você sente que está calculando cada frase antes de dizê-la. À primeira vista, isso parece apenas facilidade para se adaptar. Em alguns casos, realmente é. Nós, naturalmente, mostramos lados diferentes da nossa personalidade em contextos diferentes, né? É claro. Mas existe uma diferença importante, que adaptar o comportamento é uma habilidade. Sentir que você precisa mudar quem é para continuar sendo aceito é outra coisa completamente diferente. Então, imagine uma criança crescendo em um ambiente emocionalmente imprevisível. Alguns dias, um comportamento era elogiado. No dia seguinte, o mesmo comportamento era criticado. Às vezes, um adulto chegava feliz, outras vezes chegava irritado, sem explicação, sem previsibilidade. O cérebro infantil aprende rapidamente que existe apenas uma forma de aumentar a sensação de segurança nesse lugar, que é o quê? Observando. Então, observa o tom de voz, o rosto, observa o humor, observa o ambiente, antes de decidir quem precisa ser naquele momento. Essa habilidade pode salvar uma criança, mas cobra um preço muito alto na vida adulta. Porque depois de muitos anos tentando perceber exatamente quem os outros esperam que você seja, surge uma pergunta quase impossível de responder: quem sou eu quando eu não estou tentando me adaptar a ninguém? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que alguém pode fazer de si mesmo, porque a identidade não nasce apenas das escolhas que nós fazemos, ela também nasce das escolhas que nós nunca sentimos seguros para fazer. E existe outra consequência silenciosa dessa adaptação constante. Você começa a desconfiar da sua própria percepção. Pois é. Talvez você conheça esse diálogo interno. Ai, será que eu interpretei aquilo da maneira certa? Será que eu exagerei? Ai, será que eu falei demais? Será que eu estou imaginando coisas? Esse questionamento constante parece humildade, né? Só que muitas vezes ele começou muito antes. Quando uma criança dizia eu estou triste e alguém respondia não está, ou então engole o choro, ou então fica quieto. Quando a criança dizia isso me machucou e ouvia de um adulto você é sensível demais, ela tentava explicar uma experiência e alguém a convencia de que aquela experiência não era real. E a pouco acontece algo muito profundo, porque a criança deixa de confiar na própria bússola emocional e aprende que o mundo interno dela precisa ser corrigido por alguém de fora.
Aí, anos depois, esse adulto continua procurando confirmação para quase tudo, não porque seja incapaz de pensar, mas porque aprendeu que sentir não era suficiente. Então, você percebe como todas essas estratégias estão ligadas? Você evita pedir ajuda, aí você tem dificuldade para reconhecer o que sente. Você justifica tudo, aí você pede desculpas por existir, adapta a sua personalidade, desconfia da própria percepção. À primeira vista, parecem comportamentos completamente diferentes, só que todos eles nasceram da mesma pergunta: o que eu preciso fazer para continuar sendo aceito? E existe uma última estratégia aqui, talvez a mais bonita de todas e ao mesmo tempo uma das mais dolorosas, que você se torna a pessoa que todo mundo procura, né? Então você escuta, você acolhe, você ajuda, você lembra das datas importantes? Você percebe quando alguém não está bem? Você sempre encontra uma forma de aliviar o peso das outras pessoas? Você se torna aquele amigo de quem todos gostam, aquele colega confiável, a pessoa que sempre aparece quando alguém precisa. Mas acontece algo curioso. Quando é você quem precisa, você desaparece. Você diz que está tudo bem, resolve sozinho, esconde o problema, espera passar. É quase como se existissem duas regras diferentes, uma para oferecer cuidado e a outra para receber. E talvez isso aconteça porque em algum momento da infância o seu cérebro percebeu uma associação muito específica, que ser útil aproxima as pessoas, que ter necessidades parece afastá-las. E aí ele criou uma conclusão silenciosa de que o meu valor está naquilo que eu faço pelos outros. Essa conclusão pode acompanhar alguém por décadas. Ela produz pessoas generosas, extremamente responsáveis, extremamente disponíveis, mas também extremamente solitárias, porque elas aprenderam a oferecer amor, nunca a recebê-lo. E talvez essa seja a grande ironia da personalidade adaptativa. As estratégias que um dia aproximaram você das pessoas podem ser exatamente aquelas que hoje impedem que alguém conheça quem você realmente é. Porque ninguém consegue amar uma armadura. As pessoas só conseguem amar aquilo que elas conseguem enxergar. E talvez seja exatamente aqui que tudo começa a mudar. Não quando você decide abandonar essas estratégias. Elas existiram por uma razão. Elas protegeram você quando poucas coisas podiam protegê-lo. Você não precisa sentir vergonha delas. Muito pelo contrário, tá? Talvez a primeira atitude seja agradecer. Agradecer porque elas fizeram exatamente aquilo que deveriam fazer. Elas ajudaram uma criança a sobreviver. O problema é que sobrevivência e vida são coisas diferentes. Uma armadura é indispensável durante uma batalha, mas ninguém conseguiria descansar usando uma armadura todos os dias. Depois de algum tempo, o peso que antes protegia começa a machucar, e talvez seja exatamente isso que acontece com muitos adultos. Eles continuam usando mecanismos que foram criados para um ambiente que já não existe. Não porque eles sejam fracos, mas porque o cérebro prefere repetir aquilo que já conhece a correr risco de sofrer outra vez. Só que existe uma notícia importante aqui. O cérebro também aprende segurança. Da mesma forma que ele aprendeu a esconder emoções. Pode aprender a reconhecê-las da mesma forma que aprendeu a pedir desculpas por existir. Pode aprender que necessidades não são inconvenientes, da mesma forma que aprendeu a resolver tudo sozinho. Pode descobrir que confiar não significa perder o controle. E isso não acontece de uma vez. Não acontece através de uma grande transformação. Acontece através de pequenas experiências que contradizem antigas previsões. Pedir ajuda em algo simples, dizer o que realmente prefere, esperar alguns segundos antes de pedir desculpas por algo que não foi sua culpa, aceitar um gesto de cuidado sem sentir necessidade de retribuí-lo imediatamente. Então, cada pequena experiência dessas envia uma mensagem ao cérebro: o ambiente mudou. E quando o cérebro percebe que o ambiente mudou, ele começa lentamente a atualizar estratégias que carregava há muitos anos. Talvez essa seja a melhor maneira de pensar sobre cura, não como alguém que precisa se tornar uma outra pessoa, mas como alguém que finalmente pode parar de sobreviver o tempo todo. Existe uma diferença enorme entre personalidade e adaptação. A personalidade é aquilo que continua
quando você já não precisa se proteger. A adaptação é aquilo que apareceu porque um dia você precisou. E talvez essa seja a pergunta mais importante deste vídeo. Se todas as estratégias que ajudaram você a sobreviver deixassem de ser necessárias amanhã, quais partes da sua personalidade finalmente teriam espaço para aparecer? Talvez essa resposta esteja muito mais próxima do seu verdadeiro eu do que qualquer rótulo que você recebeu ao longo da vida. E se esse vídeo despertou alguma reflexão em você, eu não quero terminar pedindo apenas um comentário, eu quero te deixar uma pergunta. Qual comportamento da sua vida você sempre chamou de jeito de ser, mas hoje começou a suspeitar que talvez tenha sido apenas a forma mais inteligente que o seu cérebro encontrou para proteger sua criança interior? Porque existe algo profundamente libertador em descobrir isso. Você não está negando a sua história. Também não está culpando o passado por tudo. Você está apenas fazendo uma distinção que poucas pessoas fazem, que nem tudo aquilo que parece ser você é quem você realmente é. Às vezes é apenas uma armadura que fez um trabalho extraordinário e que talvez pela primeira vez possa começar a descansar. Esse vídeo falou com você de alguma forma? Então se inscreva no canal, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Conto com a sua ajuda para chegarmos aos 10.000 inscritos. E aqui embaixo desse vídeo eu coloquei alguns links para você de livros que eu recomendo, que eu escolhi a dedos. Então, se você é uma pessoa que realmente gosta de evoluir, que busca o autoconhecimento, essa sua evolução, esse seu desenvolvimento para se tornar uma pessoa cada vez melhor, clica na descrição aqui embaixo, dá uma olhada nos links, ok? E acompanhe o canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E vamos rumo aos 10.000 brasileiros, 10.000 pessoas, 10.000 seres humanos que estão buscando esse desenvolvimento, esse crescimento pessoal, esse autoconhecimento para se tornarem cada vez mais pessoas melhores. Um abraço, obrigada por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.